É Natal, Feliz Natal para você, obrigado a todo mundo que me desejou também Feliz Natal. E hoje quem deu talvez o presente foi o Bolsonaro, quem diria, o Bolsonaro. Ele deu o maior golpe que a Lava Jato sofreu desde que iniciou. O Bolsonaro hoje, a decisão dele praticamente acaba com a Lava Jato. E inicia uma guerra bolsonaristas contra lavajatistas. Então a turma do Moro está se descolando do Bolsonaro agora cada vez mais. Já vou falar disso, mas antes, se você é contra Bolsonaro, se inscreve no canal. É de graça, é 1 segundo e você ajuda a fazer oposição a esse desgoverno que está aí roubando o Brasil. Então, se você acha que o Bolsonaro é enganador, se inscreve no canal, se inscreve. É 1 segundinho e é de graça, o botão inscrever embaixo, é só clicar e você está inscrito. E já somos mais de 130 mil pessoas aqui e fazendo oposição todos os dias, então vem com a gente. Agora vamos falar o que o Bolsonaro fez hoje. O Bolsonaro sancionou o pacote anticrime, lembram do pacote anticrime que tinha sido idealizado pelo Sérgio Moro? Pois bem, o Bolsonaro sancionou hoje. Só que quando o Congresso votou esse pacote anticrime, eles enfiaram no pacote anticrime uma coisa chamada juiz de garantias. Juiz de garantias é o seguinte, um juiz conduz a investigação, ou seja, ele autoriza a quebra de sigilo bancário, telefônico, então um procurador fala, eu quero quebrar o sigilo telefônico de fulano. O juiz é ele que diz sim ou não. Eu preciso grampear ciclano. É o juiz que diz pode grampear ou não pode. Então tem um juiz que vai conduzir a investigação e de agora em diante, quem vai fazer o julgamento não é esse mesmo juiz, é outro juiz. Um juiz que não tem nada a ver com o primeiro. Por quê? Porque assim evita abusos. Esses abusos aconteciam no Brasil, aconteciam principalmente na Lava Jato. E o Sérgio Moro é contra isso. Ele é contra o juiz de garantias. Ele não colocou isso no pacote anticrime. O Congresso enfiou isso. Foi uma emenda do Marcelo Freixo. E essa emenda foi aprovada com 408 votos. E o Sérgio Moro foi contra. E o Sérgio Moro, ele fez reuniões com líderes partidários. Isso não é muito divulgado na mídia, mas o Sérgio Moro fez reuniões com líderes de quase todos os partidos. Só não fez com os líderes dos partidos de esquerda. Mas dos outros ele fez reuniões com a cúpula do PSDB, do PMDB, do MDB agora, do PP, PL, enfim. E ele não conseguiu retirar isso do pacote anticrime. E a outra derrota do Sérgio Moro é que aprovaram o pacote anticrime sem várias coisas do projeto dele. Dissecaram completamente o projeto, o pacote anticrime do Sérgio Moro e colocaram uma coisa que ele não queria. E ele disse, eu pedi para o Bolsonaro vetar. Eu mandei o Bolsonaro vetar esse juiz de garantias, porque isso acaba com a Lava Jato, eu já vou explicar como. O Bolsonaro vetou 25 itens do pacote anticrime. Inclusive alguns que o Moro queria que estivessem no pacote anticrime, o Bolsonaro vetou. Mas ele não vetou o juiz de garantias. O juiz de garantias está lá e foi sancionado, está assinado e em 30 dias está valendo. O que acontece? Imagina a Lava Jato. Vamos lá. No Rio de Janeiro tem o juiz Marcelo Bretas. Ele conduz a investigação. Então ele conduziu a investigação contra o Cabral, contra muita gente. É ele quem autoriza a prisão, prisão não, quebra de sigilo, é ele quem decreta a prisão preventiva, é ele quem faz tudo isso. De agora em diante ele não pode mais julgar. Por quê? Porque se ele conduziu a investigação, quem julga é o juiz de garantias, não é o Bretas. Então o Bretas está fora da Lava Jato. Fora. Por quê? Qualquer pessoa que ele já conduziu a investigação, ele não vai mais poder julgar. Quem vai julgar é o juiz de garantias. E aí todos os réus vão entrar na justiça e dizer, eu não quero ser julgado pelo Bretas, eu quero ser julgado por outro juiz. Olha só o tamanho do problema que o Bolsonaro está arrumando. Em Curitiba, tem a juíza do Copia e Cola e tem um outro juiz, o Bonar. Eles conduziram investigações contra o Lula, por exemplo. Eles não vão poder julgá-lo em casos futuros. Não vão ser eles, mas serão outros juízes. E aí começam os problemas. Por quê? No STF, quem conduz a investigação, quem autoriza a quebra de sigilo e tudo mais, é o Fachin. Fachin, o Fachin é nosso, lembram? Ele não vai mais poder julgar quem ele já conduziu a investigação contra. Vou dar um exemplo. Ele conduziu investigações contra a Dilma, da Procuradoria-Geral da República. Ele não vai mais poder julgar. Tem algum caso da Dilma, não é ele, porque se ele conduziu qualquer parte da investigação, ele não julga mais. E aí a Lava Jato acaba, porque qual era o esqueminha da Lava Jato? Eu falei várias vezes. A Lava Jato pegava
alguém rico, corrupto ou não, a Lava Jato, o Sérgio Moro decretava a prisão preventiva e aí eles falavam, você vai fazer uma delação premiada, você vai mudar de advogado, o seu novo advogado vai ser o senhor tal, que é sócio da Rosângela Moro. E aí, é só colocar no Google e ver o sócio da Rosângela Moro, ele era o rei das delações premiadas, Marlos Arnes, e tem denúncias contra ele. E aí era fácil, porque um réu, um exemplo, o Duque da Petrobras, Renato Duque, se eu não me engano, ele tinha 2 advogados, os advogados dele até deixaram o caso revoltados porque ele contratou o sócio da Rosângela Moro, de repente, para fechar a delação premiada. Sócio da Rosângela Moro, aí o Sérgio Moro era o juiz, é claro que ele ia homologar a delação premiada, em pouco tempo ele foi solto. Então, agora não pode mais. Por quê? Porque se o Sérgio Moro conduziu a investigação, outro juiz ia ter que julgar. Veja como é. O Sérgio Moro jamais poderia ter feito e o Dallagnol o que eles fizeram contra o Lula. Por quê? Porque o juiz de garantias, ele não apenas julga o caso, mas ele também julga eventuais abusos dos procuradores e do juiz que conduz o caso. Por exemplo, um juiz de garantias, ao julgar o Lula, diria, teve aqui conluio do Sérgio Moro com o Dallagnol. O Sérgio Moro, o juiz, autorizou a quebra, o grampos dos advogados de defesa. Como é que procuradores estão escutando as conversas dos advogados de defesa? Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Eles cometeram crimes aqui. Então, o juiz de garantias pode até denunciar esses crimes. Então, a coisa tá ficando feia para a Lava Jato. E eles estão revoltados com o Bolsonaro. A primeira coisa, vai no Twitter, hoje a primeira é Bolsonaro traidor. Por quê? Porque os lavajatistas estão dizendo, eu li vários posts, dizendo, entre Moro e Bolsonaro eu fico com o Moro. Entre Moro e Bolsonaro eu fico com o Moro. Bolsonaro traiu o Moro. Bolsonaro vai decretar impunidade no Brasil. Por quê? Porque se o Sérgio Moro disse que isso é ruim, eles vão pro lado do Sérgio Moro. Claro que há o gado bolsominion que está tentando falar, não, veja bem, mas geralmente os bolsominions estão caladinhos e são os lavajatistas dizendo Bolsonaro traidor, a coisa tá feia. E por que o Bolsonaro fez isso? O Bolsonaro fez isso porque o Flávio Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, os dois estão com problema na justiça, não? Flávio Bolsonaro, Rachadinhas, e o Carlos Bolsonaro, Marielle. E quando quebraram o sigilo fiscal e bancário de 98 pessoas, inclusive da Michelle Bolsonaro, e quebraram ontem, se eu não me engano, sigilos telefônicos do Queiroz e de mais 25 pessoas, um juiz autoriza, porque é o juiz que conduz a investigação. Funciona assim, um procurador chega lá e fala, eu quero o sigilo, os dados telefônicos dessas pessoas aqui para a investigação, vai ajudar. O juiz vê a petição, fala, sim. Ou ele pode falar, não, isso não é pertinente à investigação. Mas o juiz do caso, Flávio Bolsonaro, está autorizando tudo. E falou, quebra o sigilo, investiga, vai para cima. E o Bolsonaro tem esperança o quê? De que o juiz de garantias vai julgar e vai dizer, não, veja bem, essa investigação foi feita tudo errado, cancela tudo. Essas provas não valem, cancela tudo. Porque o Bolsonaro sabe que se esse juiz, o nome dele é Nicolau, se for ele quem julgar o Flávio Bolsonaro provavelmente vai ser condenado, porque tem muitos indícios de vários crimes, de uma organização criminosa controlada pelo Flávio Bolsonaro com a ajuda do Queiroz. E isso pode chegar no Jair Bolsonaro, e isso já chegou na Michelle Bolsonaro. Então a coisa tá feia. Aí o Bolsonaro ele tem a esperança de que vai vir um juiz de garantias bolsonarista e vai mandar arquivar tudo. Essa é a esperança dele. Claro, aí depois vai para a segunda instância, terceira, quarta, vai indo mais para cima. Então o Bolsonaro, ele tá querendo salvar o filho dele. Para salvar o filho dele, ele jogou o Moro para os leões e ele minou de novo parte da popularidade dele. E tem o Carlos. O Carlos Bolsonaro está desesperado, falando que em breve vai ter busca e apreensão na casa dele, que vão plantar provas. Eles estão desesperados, porque, veja bem, quem não deve não teme. E o Carlos Bolsonaro está temendo muito. Que ele já obstruiu a justiça, ele já colocou as mãos dele em provas do crime da morte da Marielle Franco, e quando ele pegou e interceptou essas provas do condomínio, as gravações antes da polícia, e ele tá com medo. E se um juiz autorizar a busca e apreensão na casa dele, o Bolsonaro não quer que seja esse mesmo juiz que julgue o Carlos, ele vai querer ter a sorte de talvez vir um juiz bolsonarista que vai mandar arquivar tudo.
Essa é a esperança do Bolsonaro. Ele vai tentar, claro, já sabendo, ó, tem um juiz contra mim, ele pode tentar nos bastidores articular para que o juiz de garantia seja alguém da confiança dele. O Bolsonaro está tentando sempre. Eu, Thiago, não acho que o Bolsonaro vá ter cacife político para ficar interferindo em quem é o juiz que vai julgar os filhos dele. Eu acho que ele fez isso, ele perde popularidade, ele começa uma briga desnecessária com o Sérgio Moro, e o Sérgio Moro não vai brigar com ele em público, na frente das câmeras, mas o Sérgio Moro já viu que, ó, o Bolsonaro, ele tem a agenda dele, que não é igual a minha. O Sérgio Moro sabe disso. O Bolsonaro também, ele se queima com os lavajatistas, com parte do Congresso, uma parte pequena, mas se queima, principalmente no Senado, que é onde o Bolsonaro tem uma certa maioria. O Sérgio Moro tem mais maioria que o Bolsonaro. O Sérgio Moro tem 40 senadores lavajatistas, 40 ou 44, uma coisa assim. E o Bolsonaro se queima com eles. Mas o Bolsonaro agrada um pouco o Congresso, porque esse juiz de garantias, para vocês verem como o Congresso é contra o Sérgio Moro. O juiz de garantias foi votado na Câmara dos Deputados. Foi a primeira vez que o Rodrigo Maia desceu da tribuna e foi votar lá embaixo. Ele deixou a presidência para votar. Ele não precisa votar, ele é o presidente. Ele só dá o voto de Minerva se empatar. Mas ele deixou a presidência para votar. E a votação, ele não precisava desse voto. Por quê? Porque a votação foi aprovado, essa emenda do juiz de garantias, com 408 votos. 408 votos. Quer dizer, mais de 80% dos deputados são contra o Sérgio Moro. Mais de 80% dos deputados votaram a favor do juiz de garantias. Esse é o tamanho da impopularidade do Sérgio Moro na Câmara dos Deputados. No Senado ele é popular. O Bolsonaro, ele tenta agradar um pouco essa ala, mas o Bolsonaro também não tem maioria lá, mas ele tenta agradar um pouco essa ala e, principalmente, isso... Só o que passou na cabeça dele foi isso. Ele tenta salvar os dois filhos dele que estão com problema na justiça e a esposa dele e o Queiroz, amigo de 25 anos dele e a própria pele. É isso. O Bolsonaro só está tentando se salvar. Ele agrada um pouquinho o Congresso, mas o Congresso fala assim, que bom que você fez isso. Porque se o Bolsonaro ele veta, o Congresso derruba o veto. Porque se foi aprovado com 408 votos e o presidente da Câmara dos Deputados foi lá votar, mesmo sem precisar, porque ganhou com 400 votos, então não precisava o voto dele, nem de longe. Precisava de 256, 257 precisava. Ganhou de longe, mas ele foi lá votar. Se o Bolsonaro vetasse, derrubavam o veto dele. Então, ele se resguarda um pouco com a Câmara dos Deputados, mas ele vai pagar o preço por isso, gente. Ele vai pagar o preço por isso, sim. E eu não acho que ele vai ter cacife político para salvar os filhos. A situação do Bolsonaro é desesperadora e 2020 promete. A coisa vai feder pro lado dele, o bicho vai pegar. E se você gostou desse vídeo, você curte e você se inscreve no canal, porque é de graça, não custa nada. Se inscreve no canal, clique em inscrever e você ajuda a gente aqui a fazer oposição a Bolsonaro todos os dias. E vamos levar a verdade para as pessoas. Compartilha esse vídeo e vamos que vamos. Falou. E Feliz Natal de novo.